Em tempos onde a atleta transexual Tiffany Abreu ganhou destaque na Superliga Feminina de Vôlei, as questões de gênero vieram à tona na mídia esportiva brasileira. O Papo.com de hoje vai tratar sobre a questão de gênero no esporte, e para isso trouxemos o convidado, especialista em medicina esportiva, Dr. Marcelo Babogluian, para conversar com a gente um pouco mais sobre o tema. Bom dia, Marcelo. Bom dia ao Papo.com. Agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer as dúvidas. Antes das primeiras perguntas, o repórter André Arruda foi ao jogo entre Hino de Barueri e Dentil Praia Clube para conversar com algumas atletas. E também foi à palestra que a organização do Seu Juca fez sobre o tema. Vamos à reportagem de André Arruda. Um dos casos mais emblemáticos do esporte brasileiro é o da jogadora Tiffany, que atualmente joga na equipe de vôlei feminino do Bauru. O assunto vem causando tanta polêmica que até mesmo as jogadoras da Superliga se mostram resistentes quanto à participação da atleta. Olha, é um assunto muito polêmico, né? Que é difícil nós atletas expormos a nossa opinião hoje quanto a isso, porque não vale de nada. A gente só acaba entrando em polêmica e as coisas vão andando e as pessoas ficam contra, né? A nossa opinião, ou a favor ou contra. Mas eu acho que os órgãos, como a CBV, o COB, a FIVB, se eles autorizaram, quem somos nós, né, para opinar alguma coisa. Assunto bastante polêmico, que tá super em alta, bastante discussão quanto a isso. E eu vou falar por mim, mas penso que é quase unânime, que sim, tem uma vantagem sobre, pelo motivo de ela já ter toda uma carga muscular, toda uma carga motora de quando ela era atleta na modalidade masculina. Então, todo esse ganho que ela já teve, ela traz para agora. A participação de transexuais no esporte ainda é algo novo, mas isso tende a mudar. Eu acho que a maior parte da resistência ela vem com a falta de informação. A melhor maneira de conseguir vencer essa barreira é levando informação para as pessoas, informação correta. A partir do momento que você tem um comitê técnico do COI, não é de qualquer liga, é o COI, é o Comitê Olímpico Internacional, com grandes pesquisadores, que permite que pessoas trans participem do esporte, não tem por que alguém que não fez nenhum estudo sobre o assunto ir contra isso. Ainda caminhamos lentamente no processo de reconhecimento da transgeneridade. Casos como o que vimos na reportagem podem ser um primeiro passo em direção à conscientização desse direito no esporte. Bom, Dr. Marcelo, a atleta Tiffany tem ganhado destaque na Superliga Feminina de Vôlei e eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre as questões médicas envolvendo a atleta Tiffany e o fato dela ser uma atleta transexual. A grande polêmica criada em volta, ou que tem chamado a atenção, é a gente tentar entender ou tentar avaliar se o fato dela ser transgênero, era um homem e se tornou uma mulher, lhe traz alguma vantagem competitiva jogando contra mulheres. A questão fisiológica em si, ela se baseia inicialmente pelo fato dela ter atravessado a puberdade e a maturação como homem. E essa puberdade e essa maturação lhe trouxeram o que se chama caracteres secundários masculinos. Quando nascemos, temos níveis hormonais muito parecidos. A diferenciação ela vai acontecer na puberdade e na maturação, que é o final da puberdade. É quando você tem a diferenciação entre testosterona e progesterona. E o aparecimento de caracteres secundários relativos a isso. Entre eles, as questões osteomioarticulares. Você tem, sim, questões que diferenciam homens e mulheres. Porém, a partir do momento em que o indivíduo se submete a uma transformação, uma transexualidade, ele deixa de ser homem para ser mulher com todas as suas características, você diminui muito a presença da testosterona, diminuindo inclusive parte de toda essa característica que ela adquiriu durante a puberdade. Não é possível zerar, mas em boa parte ela perdeu essa vantagem. Dizer que ela tem uma maior vantagem ou não sobre as outras
competidoras, ainda é uma questão de avaliação. Bom, suponhamos que a atleta tivesse feito o caminho oposto. Ela nasceu mulher e depois da vida adulta virou um homem. Você acha que essa questão hormonal e fisiológica seria um fator que diferenciaria muito, ou o fato dela ter sido um homem virado mulher que levantou mais polêmica? Veja bem, a performance como um todo, ela não é simplesmente a questão força, velocidade. Você ter performance esportiva em alto nível, ela depende de vários aspectos. Uma questão é a saúde geral, a questão muscular, mas você tem técnica e tática, você tem condições nutricionais, psicológicas, de desenvolvimento pessoal que levam um indivíduo a ter alta performance. Você considerar única e exclusivamente os níveis hormonais como sendo responsável pela performance é você simplificar demais uma questão bastante mais abrangente. Bom, o fato da Tiffany jogar um esporte coletivo e não um esporte individual, faz isso se acentuar ou não, essa questão de diferença genética? Na minha opinião pessoal, e aí falando por mim, o fato de ter o jogo coletivo depende ainda mais das outras meninas. Um único jogador ou uma única jogadora não será capaz de levar um time inteiro a uma performance brilhante. Você tem ainda mais a questão da coletividade, do time como um todo. Em esportes individuais, provavelmente você veja muito mais essa diferença. Mas nos esportes coletivos, também é um fator de performance o time como um todo. Perfeito. O Papo.com vai para um rápido intervalo. Na volta, continuamos com o Dr. Marcelo respondendo mais algumas questões sobre o caso da Tiffany e a transexualidade no esporte. Estamos de volta com o segundo bloco do Papo.com de hoje e para continuar no assunto sobre a transexualidade no esporte, Dr. Marcelo continua aqui com a gente. Dr. Marcelo, há pouco tempo a organização do JUCA, Jogos Universitários de Comunicação e Artes, a LAACA, realizou uma palestra sobre o tema transexualidade no esporte. E um dos assuntos abordados disse que, para o futuro, o pensamento dos palestrantes é que não exista mais a divisão por naipes entre masculino e feminino, e sim pela taxa hormonal. Você acha isso possível ou é uma ideia muito utópica? Dando continuidade ao que a gente vinha falando anteriormente, você simplesmente considerar os níveis hormonais como sendo o fator diferenciador entre A ou B é algo ainda muito simplista. Mesmo o fato de você criar questões outras de outros tipos de liga também não vai mudar. Neste momento, o que nós temos é uma legislação que considera possível você jogar na liga feminina com determinada taxa hormonal ou na masculina com uma determinada taxa hormonal. É o que temos para o momento. Se certo ou errado, ainda há que se discutir muito. Você acha que o caso da Tiffany vai trazer mais atletas transexuais, tanto para o feminino quanto para o masculino, e isso pode ser um fator para o COI ou o Comitê Olímpico Brasileiro também mudarem um pouco as normas envolvendo transexuais no esporte? É claro e notório que é um tema no mundo todo. Então você tem diversas pessoas debruçadas, principalmente nas entidades reguladoras do esporte, tentando encontrar um caminho que seja bastante lógico, justo, para que todo mundo se encaixe. Então, a coragem, vamos colocar assim, da Tiffany e de outros atletas transgêneros
de se expor e de estar se expondo ao esporte de uma forma transexual, vai atrair muito mais gente. Bom, alguns dados da carreira da Tiffany, tanto no masculino quanto no feminino. Na época que ela ainda jogava como atleta masculino, ela não tinha números muito expressivos. Aí ela fez a cirurgia, se tornou uma mulher, teve números expressivos no campeonato italiano de vôlei e até por isso veio para o Brasil como uma atleta nível 7. Para o público, o atleta nível 7 é o atleta máximo do voleibol feminino brasileiro, que o clube só pode ter um número mínimo de atletas assim para equilibrar a Superliga. Você acha que a nota 7 dela se diz só pelo tempo de atuação feminina na Liga Italiana ou o fato dela ter tido uma formação óssea e muscular masculina contribuiu para essa nota? Como dissemos no começo, a performance como um todo, ela é um conjunto de fatores. E o atleta atingir a sua maior performance com uma idade um pouco maior, é natural. Ele veio aprendendo, ele foi se depurando, sua técnica e sua tática foram evoluindo até o ponto dele atingir, ou ela atingir, uma performance considerada 7. Mais uma vez, você considerar única e exclusivamente a força, a questão massa muscular ou a questão óssea articular como único fator de performance, principalmente num esporte coletivo, é muito simplista. Bom, e hoje em dia é muito fácil alcançar certos níveis de hormônio no corpo, tanto masculino quanto feminino. Você acha que essa divisão no esporte masculino e feminino ainda pode ser feita pela questão hormonal? Hoje ela é feita pela questão hormonal. Você vai continuar, e ainda por um bom tempo, considerando os níveis hormonais como sendo a divisão, o que é homem e o que é mulher. Se outros parâmetros irão existir, a gente ainda não sabe. O que temos hoje é essa legislação e temos que segui-la. Se a pessoa está dentro da legislação, não tem por que a gente considerar certo ou errado. Bom, a palestra abordou também um tema sobre a possível criação de uma liga especialmente para atletas trans. Isso afetaria positivamente ou negativamente o esporte brasileiro? Na minha opinião, aí uma opinião pessoal, nem tanto como médico, mas como alguém envolvido com o esporte, você criar uma outra liga é segregar, seja ela qualquer que seja o parâmetro que você queira realizar. Criar uma outra liga relacionada aos níveis hormonais, ou ao transgênero, ou qualquer que seja o parâmetro, é segregar. Nós precisamos continuar tendo essa questão dividindo em dois, masculino e feminino, e determinar exatamente quem é que se encaixa nessa categoria, se masculino ou feminino. Dessa forma, você vai criar toda uma questão social também, né, que extrapola a quadra, extrapola o jogo em si ou a performance em si. É você incluir as pessoas e tê-las todos juntos, desde que se sigam regras que estejam bastante claras para todo mundo. Bom, obrigado, Dr. Marcelo, pela participação. Agradecemos por você colaborar com a gente, responder as nossas perguntas. Eu é que agradeço ao Papo.com, fico à disposição sempre que precisar. Que o caso da atleta Tiffany seja o primeiro de muitos transexuais a ter essa coragem de seguir no esporte. O Papo.com de hoje fica por aqui. Espero você num próximo programa.